Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Hoje é um dia para mim especial demais, né? Tô recebendo aqui um grande amigo meu, um amigo de longa data, olha. Faz tempo, estão ficando velho, bicho. Rapaz, faz tempo isso, hein? Hoje eu garanto pra vocês, ó, teve papo aqui de igreja, hoje vai ser papo de músico mesmo aqui, hein? Tô aqui com o Antônio Lugão, né? Esse grande músico, eu sou muito fã dele, ele sabe disso aí. A gente conversa muito. Pra mim é uma das maiores referências aqui da região nossa, de guitarrista, de violonista, de cantor. Foi difícil trazer ele, que ele é muito ocupado, né? Ele tá lotado aí. Correndo, cheguei atrasado. Mas olha, gente, prazer, Lugão, ter você aqui com o nosso podcast, né? Prazer todo meu. Papo Musical. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço muito o convite. Como você disse, é uma amizade de longa data aí. Bons tempos, aquele que a gente achava que era só aquele ambiente que a gente ia viver, né? E passamos por um monte de coisa já, um monte de curso que a gente estava conversando agora há pouco. Sem dúvida. Né? Já ralamos bastante, então acho que a experiência que a gente vai conversar aqui, acho que vai servir de alguma coisa para alguém. Com certeza, com certeza. Olha, vamos começar esse bate-papo aí. Eu conheci você meados ali de 2016, acho, hein? 2016? Não, 2016 não, em 96. Foi. Eu acho que é 2006. Será? Acho que é 2006. É. Eu vim pra cá, pra Limeira, foi em 2001. Quando caiu a Torre Gêmeas? 2001. 2001. Passou aquele ano ali no Natal, Ano Novo, ele já tava mandando pra cá. Eu comecei a tocar em 98, na verdade. Então, 97. Acho que é 2006, por aí, acho que é por aí. Por aí, eu me confundi. Foi em 2006, eu já tocava na igreja, me lembro naquela época. Eu também. Tocava ali no Evangelho Quadrangular, né? Ali no Parque Novo Mundo. Eu sempre fui da Sara Nossa Terra, né? Sempre toquei lá. Eu conheci você lá, inclusive. Eu acho que é a igreja onde tudo começa, né? Os músicos bons saem de lá, né? É bom, já é mais com ele, não é comigo. Não, você é bom também. Eu vi os arranjos que você escreveu aí, os vídeos que você posta, é bom também. É legal pra caramba. Tamo junto. Mas aí eu tava conversando agora nos bastidores aqui, tava conversando com um outro músico aí também, que era daqui, que era de Limeira, o Souza, né? O Souza. Que hoje a gente chamava ele de Isaac, né? Mas agora ele é o professor Souza, né? Agora tem a escola do Souza, né? Isso, um cara formidável também. Ele tá arrebentando lá em Birigui. Lá tem 400 alunos na escola lá. O cara, ai, que legal. O cara tá por cima. Sucesso, Deus abençoe. E foi ele que me apresentou você na época. Mas ele tava falando aqui que você não era daqui, né? De Limeira, né? Eu queria começar por aí. Como é que começou, assim, a sua trajetória? Quem te inspirou, né? Porque a gente vê vou entrar nesse assunto daqui a pouco, a gente vê nos shows que a gente pode ver seu, que você canta, né? Que você toca, você é um músico completo hoje. Aí a gente chama ele de músico completo. O homem canta, o homem escreve, o homem é compositor, é arranjador, é músico. Então, é tudo aí, né? A gente quer saber um pouquinho o que inspirou essa trajetória tão vitoriosa aí na sua carreira. É uma pergunta difícil isso, né? Porque eu acho que a inspiração pra carreira é o tempo todo, né? Acho que é o tempo todo. Mas vamos começar lá atrás mesmo. Quem me inspirou, acho que a maior figura mesmo foi meu pai. Né? Meu pai gostava de música. Meu pai dançava com a minha mãe nos bailes lá da beira da praia. Tinha uns bailes, bailão noturno. Sim. Meu pai e minha mãe eram contratados para dançar, para iniciar a dança. Olha aí que legal. Então eu já estava naquele meio musical ali. Onde que era? Lá no Guarujá. No Guarujá. Nos bares do Perequê, no Guarujá. Aliás, eu nasci no Guarujá, né? Que legal. Sou do Guarujá, já morei... eu costumo dizer que o meu ensino fundamental eu fiz em 12 escolas. Olha aí. Por causa da profissão do meu pai, que era mestre de obra. Ele ficava viajando. Ele ficava viajando, eu tinha que ficar mudando junto com ele, né? Então, meu pai, ele era contratado para poder dançar nos bailes lá. Ele adorava música, ele adorava samba. Então, ele mostrava para mim. Às vezes, a gente saía de São Paulo e descia a Serra do Guarujá ali. Ele vinha cantando. Eu lembro até hoje, uma vez que ele estava com um pigarro. Eu falava, dia que você estiver cantando, tiver com um pigarro assim na garganta, canta desse jeito aqui, não sei o quê. Canta do jeito que aparecer sua voz. Ou seja, ele já era um professor de música ali, né? Depois ele já colocou um tecladinho na minha mão, né? Olha. Sem dizer nada, toca uma canção aí, quero ver isso aqui. Aí foi indo. Foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. Mas só no que teclado. A vida... no teclado. Eu comecei no pianinho ali. Eu faço isso com meu filho hoje em dia. Eu tenho um filhinho de 5 anos. Eu às vezes vejo uns vídeos seus com ele. O safadinho já aprendeu as sílabas desde os 4 anos de idade. Acho que até antes ali. Ele já sabia o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, lá, si. Então ele olhava ali. Então, como eu peguei esse gancho, eu escrevi num papel. Filho, ó, do, ré, mi, fá,
Fá, Fá, e ele tocava no pianinho. Coloquei a etiquetinha no pianinho dele lá. Ah, isso aí é de lei, né? E aí... Falta que era disso que nunca começou assim. Então. E aí ele tá lá até hoje pedindo as melodias pra mim. Ele tem 5 anos de idade e eu faço a mesma coisa com ele. Sem cobrança. Sim. Sem cobrança. Tudo tem que ser brincadeira nessa época ali, né? Então eu acho que a influência da minha vida foi esse começo aí. Mas aí depois, com o passar dos anos, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, e aí eu fui para a igreja evangélica. Antes de ir para a igreja evangélica, tem aquele período de queda do ser humano, né? Sim. Queda da alma, né? Que eu andava com os hippies na praia do Guarujá, que era do Guarujá. Andei muito com hippie, então usei de tudo ali, né? Com 14 anos de idade, eu já fumava 2 matos de cigarro. Então, uma experiência bem trash ali no começo. Mas como eu andava com eles, o violão tá sempre nas costas. Então eu aprendi um pouco com eles ali. Já foi começando a aprender um pouco mais. E aí caí na igreja. Caí na igreja, acorde com 7ª maior e 9ª. Falei, nossa, que bonito isso, né? Outros tempos, né? Falei, caramba, mais bonito esses acordes aqui. Fui olhando, aí veio minha paixão pela harmonia, né? E aí foi o que eu mais estudei na minha vida, foi harmonia. Caiu 4 livros. 2 songbook do Tom Jobim e 2 do Djavan, que eu amava. Só fera. Eu tinha, acho que 18 anos, o Djavan, acho que um pouco menos que isso, 17 anos, o Djavan tinha acabado de lançar um disco chamado o Djavan ao vivo, que até hoje é um grande sucesso esse disco, né? É um dos grandes discos dele, acho. Eu toquei todas as músicas daquele disco. Foi ali que eu aprendi a harmonia. Através do songbook? Através do songbook. Eu colei ali naquilo. Depois eu peguei os Jobins, aí a Gal Costa, que faleceu semana passada. Agora logo. Tinha acabado de lançar um Gal Cantatom, né? Tinha 2 volumes. Peguei os volumes do livro e peguei os discos, comecei a tocar, colocar no tom. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Já que eu tô colocando no tom da Gal, eu vou colocar tudo em dó para eu entender melhor a harmonia do Jobim. Cara, eu fiquei maluco. A partir dali, todo mundo que tocava comigo na igreja tinha que cantar bem, porque senão... E você já tinha essa experiência de transpor, já? Já tinha aprendido um pouco de campanha. Já tinha fuçado, sabe, alguns livros. Acho que o famoso Harmonia e Improvisação, volume 1, do Almir Sediak. Eu tenho até hoje ele. Aquilo ali foi Nossa. A Érica Masson, professora aliás, um grande beijo pra Érica, que foi a mentora, assim, de harmonia minha na minha vida. Mas a Érica sempre criticou aquele livro. Aqui no Brasil a gente só tem aquele livro. Então, mas eu tenho um monte de coisa lá que eu não concordo, ela falava. Mas aquilo é um marco, né? Um marco, era o que tinha. Depois veio a Ian Guest, né? Eu me lembro que eu comecei a estudar guitarra com o Nildão, guitarrista. Né? E ele já era, tipo assim, naquela época, pra quem não sabe aí, anos 2000, era muito rock and roll o negócio, né? Sim. Era aquela fusion. Era só praia. É um pós-fusion ali. Exatamente. Aí ele começou a fazer aula, ele fazia aula como todos os músicos de Limeira, começou a fazer aula com o Evandrão lá, que tocava da Secap, que era guitarrista de rock e tal. Sim. E o Nildo foi fazer aula com o Gilberto, americano. Um abraço. O Giba. Abraço pro Gilberto. Eu fiz uma collab com ele, um vídeo massa. Pro Giba. O cara toca muito. Muito legal. Excelente Adorei. música. E aí, o Gilberto era aluno do Mozart Mello, né? Que é o mestre, né? Esse daí pra mim é o marco da minha história. Minha vida antes do Mozart Mello e depois do Mozart Mello. Da minha também, posso falar isso. Né? E aí, ó, eu sou das teclas. E eu fiz aula com o Mozart, você vê? Ele transcende o instrumento. Cara. Ele é muito top. Demais. Assim. E aí o Gil começou a ensinar pro Nildo esse lance de harmonia, de 2/5, de empréstimo modal, de modus grego, aquela coisa toda, harmonia modal, né, e tal. E aí o Nildo veio com esse negócio, ele contagiou, cara, os músicos da verdade que esse negócio aí, e começou a rolar. Até o pessoal contar essa história, porque eu sei que você gosta, eu sei que você ama harmonia. Você é desse lance. E aí o que acontecia? Qual que é o livro que o Nildão passava pra nós? Harmonia e Improvisação. Exatamente. Almir Sediak. Trabalhamos com Era a única coisa que a gente tinha, né? E foi maravilhoso. Só aquilo. tinha isso foi maravilhoso aquilo. Você acabou de falar aí da defesa da matéria aí de harmonia, né? Que contaminou todo mundo. Quando eu cheguei aqui, logo depois eu comecei a fazer aula com o Mozart. Acho que foi em 2006 mesmo que eu tava fazendo aula com o Mozart. Eu lembro que foi naquela época mesmo. Foi naquela época. Eu viajava
cada 15 dias para São Paulo, ia lá como é que chama a Rua dos Músicos ali? No Pinheiros, né? Na Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, e aí tinha uma Cristiano Viana, que é uma travessa da Teodoro Sampaio, virava lá, tinha uma casinha sem placa, sem nada, entrava lá dentro. O Shimba Ukiyama, lembra desse aí, sim, do baixo? Lembro. Joey Mograbi, Sim, da guitarra também. Sim. O Mozart Mello lá, eu falei, caramba, o que tá acontecendo aqui? Eles não faziam com placa aberta pra não ter aqui, porque o Brasil inteiro queria fazer aula com eles. Sim. Então eles arranjaram um lugar e a gente entrava lá e fazia. Isso é uma coisa que eu fiquei sabendo também. E na época, não nessa época, um pouco depois, eu tentei fazer aula presencial com o Mozart e não tinha como, cara. Porque você tinha que ficar na lista de espera. Eu fiquei um ano e meio na lista de espera. Ó, tá vendo? Um ano e meio. Eu não tô falando mentira. Você tinha que ficar lá. Não era assim, você chegasse e falasse, pô, eu tenho dinheiro lá pra pagar a aula lá, que não era barato a aula, diga de passagem. Cara... Não era barato assim, gente, vamos colocar assim. Às vezes, pros padrões nossos do interior aqui, às vezes a pessoa fala que é caro. Mas olha, eu vou falar uma verdade pra você. O preço é barato até, pelo que ele traz, né? Pelo que ele... É uma cultura de fora do país aquilo ali, né, cara? Não existe. Exatamente, né? Exatamente. Você estava vendo de uma fonte que não tinha no lugar nenhum no país. Exatamente. Entendeu? É isso que eu tô falando. Ele trazia uma fonte ali que você falava assim... Eu era calanguinho, né? Eu chegava lá, a minha sala tinha 5 pessoas. Você tava falando, Petrone. Sim. O Espiga. Se vocês procurarem cover guitarra, class guitar, vai ver o nome desses aí. Esses caras estão lá, transcrevia as músicas pra eles. O Polacão tava lá? Polaco não, Polaco já era grande, já era professor. Já tava por cima, já. E aí tinha mais um menino lá que não era tão conhecido assim, mas tinha uma paletada, meu Deus do céu. Que Paul Gilbert perdia feio. Ó. Olha isso aí. Ó. Até o Mozart olhava assim, você tem que fazer um método dessa paletada aí. Eu fiquei 2 anos dentro do quarto estudando. Compensa. Tá vendo? Né? Compensa. Faz não sei o que em tantos BPM em sextina. Meu Deus do céu. O cara fazia bem. O que é aquilo? Ele pensava 2 segundos ali, e saía. Falei, caramba, cara. Demais. Aí eu chegava lá, tinha esses caras que já escrevia pra guitarra, pra revista de guitarra, tocava pra caramba, e eu do interiorzinho lá, chegando lá. Cara, foi sofrido, mas eu corri e cresci ali. Foi ali que eu... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos, até que roubaram meu carro, aí foi um sufoco, não sei o quê. Aí eu falei, moça, vou ter que parar, não vai dar pra ir mais. E aí eu acho que logo depois, ele já tava meio que indo pro digital, e ele não abriu mais classe presencial. Teve isso. Ele não dá uma aula presencial mais. Agora. Não. O máximo que ele faz agora é umas aulas em grupo lá. Um masterclass, né? Essas paradas aí. E às vezes rola de ser presencial e digital ao mesmo tempo. Né? Sim, tem isso também. Uma classona e gente online também. Assistindo. Agora, que você falou do valor. Cara, eu lembro, eu sempre quis fazer aula com o Aquiles Faneco, né? O Aquiles aqui de Campinas. Campinas, mas ele estava em Rio Claro na época. Tá. Né? E eu lembro que eu comparei a aula do Aquiles na época, tô falando de 2006, tá, gente? Isso aí tá barato hoje. Era R$70, e a aula do Mozart, de 3 horas de duração a cada 15 dias, era R$50. Eu parei, falei, fazer aula com o Mozart, falar com o Aquiles. Acho que eu vou fazer com o Mozart, né, bicho? Pelo menos eu pago 50, mas eu tô falando com o Mozart, não sei o que e tal. E aí fui, né? Era 3 horas, R$50. Hoje, gente, R$50 é o valor da minha hora-aula. Né? Você vê isso aí. E eu pagava por uma aula dele, né? Hoje a gente paga 200, 300 por uma aula dele, sei lá quanto que deve ser a aula dele, a hora-aula presencial ali com ele. Deve ser por isso daí. Esse dia ele fez uma masterclass aí de R$50, cara. Cara... 4 horas de aula. Eu amo o Mozart. Olha isso aí. É um pai, né? É um pai, isso aí. E passa tudo de uma vez só, assim. Eu lembro que eu chegava na sala de aula, voltava com 15 folhas. Falei, como é que eu vou estudar isso em 15 dias? Cara, não dá. Não, é muita coisa. Muita coisa. Chegava lá e ainda tomava a cagada dele lá. É muita coisa. Mas foi bom. Falando dessa questão de aula, né? Quanto tempo você tem de cadeira? É muito tempo, né? Nossa. Você fez tatuí também, né? Fiz tatuí. Não terminei o curso, faltava 1 ano para terminar o curso. Já eram as coisas assim, escala alterada e forma de compasso quebrado. Tava lá no 4º semestre por aí já, não tava? Não, lá são 8 semestres. 8, né? 8 semestres. Eu tava no 7º. Tava acabando já. Tava acabando, faltava 1 ano. Tava no 7º semestre. E aí, coisas da vida, né? Veio o divórcio, e aí você tem que trabalhar mais para poder nivelar a vida, tal, não sei o quê.
Então, tudo isso daí começou a quebrar, mas aí eu parei. Mas até hoje eu dou uma lembrada, uma estudada, mas é que eu peguei caminho diferente, né, Luciano? A maioria do pessoal que tá lá em Tatuí, eles vão pro lado instrumental da coisa, que é mais o lado Hermeto Pascoal ainda, né? Sim. E tem muita gente quebrando tudo. Tem uma molecada bem tocando demais. É o lance do jazz mesmo. É bem jazz mesmo. E eu fui pro lado canção, né, cara? Eu faço casamento, eu canto em bar, eu canto, né? E aí eu fui lá pra esse lado canção. E aí fui estudar mais a parte de acompanhar, de cantar, não sei o quê. Parar pra improvisar hoje, improviso. Mas não que nem essa molecada que tá moendo de lá do Tatuí, né? Mas sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu tenho uma curiosidade nessa questão aí. Esse dia eu tava assistindo um vídeo, mandar um abraço para meu amigo Matheus Starni, né? Matheus. Fui aluno dele também. Eu também fui aluno dele. Ele é um grande caráter, é uma grande pessoa aí. Então, gerou um debate lá. Fazer faculdade de música ou não, né? Alguns músicos lá. E tinha vários músicos do Mozart Mello lá nessa brincadeira aí. Então aí, o que o pessoal falou lá? Falou assim, falar a verdade, compensa mais você fazer um curso de música aí com Mozart do que fazer uma faculdade, do que fazer um conservatório, aquela coisa toda, né? Então, é aí que tá. Aí o Matheus colocou uma situação lá, que ele falou assim, depende do que você quer fazer. Por exemplo, eu quero dar aula na faculdade. Com o quê? Eu quero tocar em casamento, eu quero escrever arranjo. Eu quero fazer collab de jazz americano. Então depende. Eu queria ver a sua opinião. Você é um cara que estudou com o Mozart há alguns anos, fez Tatuí, bem dizer, quase o curso inteiro, né? Qual que é a experiência que você traz disso e o que você pode colaborar com esse pessoal aí, ó, que tá te ouvindo hoje aí, que de repente quer saber por onde caminhar, né? Estudar com o Mozart, cara, foi o que dividiu águas pra mim, né? Sim. Que o Mozart ele não é só um guitarrista, ele é o cientista da guitarra, né? Ele é diferenciado. Como se fazer, ele analisa a personalidade do guitarrista, ó, tal guitarrista toca assim. Eu lembro até hoje que eu cheguei lá, eu queria tocar uma música chamada Óleo, que é um Rhythm and Change, queria entender melhor sobre isso. A Rhythm and Change, ele abriu a gaveta de Rhythm and Change, procurou a apostila de óleo, ou seja, ele tem uma apostila para cada música. Olha isso. Aí pegou a apostila de óleo, abriu lá, esse é um Rhythm and Change, que funciona assim, a harmonia de Rhythm and Change sempre é no mesmo tom de si bemol, vale mais pela ideia de que improvisa é melhor, não sei o que e tal. Ou seja, ele não é à toa, né, meu? Ele é um estudioso da guitarra, tá? Sim. Não é simplesmente um cara que toca bem e resolveu dar aula. Aquele cara sabe dar aula. Porém, o que eu aprendi de guitarra com ele, e todas essas experiências que eu tive com ele, me serviu de uso para entrar no Conservatório de Tatuí. Entrei no conservatório e me deparei com André Marques, pianista do Hermeto, Fábio Leal, o melhor guitarrista, depois do Heraldo do Monte, aliás, ele é fã do Heraldo do Monte, guitarrista de música brasileira, o melhor do Brasil, Fábio Leal, de música brasileira. Sim. E não perde nada no jazz também, não. Manda bem pra caramba. Tem experiência. Né? Ele é fantástico. Ele é arranjador, escreve. Fantástico. O melhor professor que já passou ali por Tatuí de guitarra foi o Fábio Leal. Não desmerecendo os outros, que tem o Fábio Gouveia, que também toca com o André Marques. E o Toque, né? Também acho que tá... Não, tem um monte de professor bom pra caramba lá. O G, né? Caramba, esqueci o professor mais da hora que eu tive lá. Esqueci o nome dele, cara, de barba. Agora eu não vou lembrar. Então, o que acontece lá? Lá eu não tenho só aula de guitarra, né? Lá eu tinha aula de percepção, rítmica, melódica e harmônica. Cada um era uma matéria. Você entrava na salinha, você chorava. Chorava sangue ali. O professor chegava cantando na sala de aula, beleza, agora escreve aí que eu cantei. Eu fiz sem instrumento. Você tem que... A gente que é da harmona se ferra na melodia. E a molecada do sax, do sopro, tal, do violino, tal, que manja mais de melodia, se ferra na harmona. Ixi, todo mundo apanhava naquela sala. Né? A de rítmica era mais legal, mas quando entrava os bateristas junto, né? Danou. Aí, então a gente teve essa experiência de fazer aula de melodia, de percepção, aula de história da música, que tudo isso é muito válido na hora de você tocar. Mas o que a história da música vai complementar na hora de você fazer um improviso? Tem uns amigos nossos aí que tocam na cidade, que é o Emanuel, por exemplo. O Emanuel ele tem uma banda de Beatles cover, tá? O B-side, né? Uhum. E eles fazem justamente o B-side do Beatles, né? O lado B, né? E aí o que acontece? Chamaram o Culano pra tocar.
E aí ele falou assim, beleza, ó, você vai fazer a virada assim. Pô, mas dá pra fazer assim, mas não sei o quê. Não, por quê? Porque eles na época faziam desse jeito. Na época se tocava assim. Sim. Então a história da música serve muito bem para poder saber como se tocava um samba na época tal. Quem que trouxe aqui por que o contrabaixo toca em cima do surdo no 2, né? Que o samba não é... E até hoje o pessoal do baixo faz a quinta mais grave aqui, em cima do bumbo. Por quê? Porque o Luizão Maia lá atrás, junto com a Elis Regina, na hora que foi gravar, teve essa ideia, colocou, falou isso. Funcionou. Funcionou. A história da música é isso, tá? A influência, quem colocou... Células rítmicas. Você vai tocar A Noite de Choro. Pô, você vai ter que saber fazer a linguagem. E se você não estudou a história da música, você não vai saber a linguagem. Você não sabe. Né? Não é simplesmente só ouvir a música e eu vou improvisar. Igual você pega aqueles livros do Gifone, né, que tem lá, ritmo brasileiro. Aí o cara vai começar a falar de um afoxé, lá tem um livro lá falando. Exatamente, da onde que veio. Ah, não, deixa eu ver aqui já. Exatamente. Não, o pessoal não lê, né, cara? O pessoal cara não quer vai tocar atrás. Ejexá, afoxé e não sabe uma música do repertório nacional que tem isso daí. Exatamente. Né? Djavan tem um monte. Né? O Chico tem, Caetano tem. Sabe né? um cara, não sei se você conhece ele, o Ed Blues. Conhece ele? Não. O Edson Vieira, lá de São Vicente. Ele tem um método legal pra caramba de guitarra aí, que ele faz muito isso aí. Ele dá a aula dele é basicamente isso, por exemplo. Ele vai falar do afoxé, por exemplo. Ele traz a história do negócio. Fala, não, você vai tocar isso aqui, essa música aqui, ó, da Ivete Sangalo, por exemplo, que ela gravou, ela é um afoxé, a característica dela, a rítmica é essa, a improvisação é essa, os acordes característicos são esses, né? Ele dá uma resumida. Por isso que você falou isso aí, eu lembrei. E é muito importante isso. Muito importante. Não é só tocar. Então, eu acho que fazer os dois é o certo. Sim. É você fazer um curso com o Mozart e você buscar um conservatório. Mas um conservatório dentro da área que você quer. Sim. Né? Eu lembro de quando eu fiz três vezes a prova de tatuí para entrar. Só entrei depois que eu fiquei 2 anos estudando com o Mozart. Aí eu fiz... Passei. Eu lembro da molecada na fila... E o professor ia falar assim, aquele ali já nem vai entrar. Por quê? O curso era de guitarra, MPB e jazz. Sim. Logo, eles querem alguém do perfil. Sim. Não adianta você estar na fila lá fazendo sweep, né? Da primeira casa até boa. Isso aí não é música brasileira. Eu reprovei assim, sabia? Então. Eu fui na primeira prova, eu fui tocar, e os caras falaram assim, ó, você vai ficar na lista de espera, né? E tinha 2 vagas e entrou um só. Eu falei, não é possível. Aí eu chamei o professor e falei, por que eu não passei? Eu queria entender, né, pra mim melhorar. Ele falou assim, ó, cara, eu gostei pra caramba do seu som. Só que você não soou jazz, cara. Você não soou jazz. Você é pop. Exatamente. Você precisa soar jazz. E aí, como é que vai soar? Tem que estudar. Tem que se capacitar. Tem que ter o perfil. Então, eu quero trabalhar de música, viver de música, quero fazer curso, quero estudar não sei aonde. Tudo isso aí depende do seu perfil. Sim. Mas existe um outro lado também, viu, Luciano? Eu acho que o músico tem que ter qualquer perfil. Então, eu também sou dessa opinião. Porque assim, eu não sei se é porque eu toquei na igreja há muito tempo. Se eu falar isso aí hoje, as pessoas vão tirar sarro, assim, porque hoje a igreja toca uma levada só, né? Hoje, né? O tal do worship. Hoje tá complicado. Isso daí nada contra, mas também nada a favor. Desculpa a gente, mas pra mim não dá, tá? Então, tipo assim... É bonitinho, uma música só, depois o resto... Não por nada, porque assim, na minha época, a gente tocava reggae, tocava sabores de jazz, né? Vamos falar assim, não era o jazz. Nossa, eu adorava os discos do Ademar de Campos. Tinha muita influência, de blues, cara, né? Cara, aquele groove, né? Nossa. Tinha black, tinha de tudo. Cara, eu sou apaixonado pela música de igreja. Sou apaixonado pela música, mas das antigas. Eu também. A de agora, cara, tem uns timbres bonitos, tem uma qualidade muito melhor hoje em dia. Por causa de gravação, por causa que a tecnologia avançou muito e chegou na igreja. Sim. Né? Mas as músicas de antes, cara, você pegar Azaf Borba, você pegar Ministério Koinonia, até o próprio Matos Nascimento, se tivesse o Matos Nascimento hoje, ia fazer um som maravilhoso. Renascer Praise. Renascer Praise já era o top né? Dos tops, né? Músico bom pra caramba, né? Sim. Mas você pega o Ademar de Campos, tinha umas composições, cara, que são realmente da alma, né?
Sim. São realmente do espírito ali. Você fala, cara, isso aqui me né? toca. Sabe, o que mais me tocava era o Daniel de Souza. Não sei se você viu. Conheci. Lá de São Vicente, né? Sim. Frutos do Espírito chamava os discos Eu tinha o dele. disco deles até, inclusive. Cara, ele pegava a Bíblia e fazia música. Então, eu acho muito bacana isso daí. Então, é uma época de ouro essa época. É. Essa época os músicos tinham que ralar Pra tirar as harmonas. Exatamente, porque não tinha internet. Não tinha, era fita cassete nessa época aí. Olha, não era fácil, cara. Você tinha que parar e ficar ouvindo. Isso trabalhou bastante o ouvido. Então, eu acho que isso facilitou nessa época aí, né? Sim. Acho que talvez por isso que eu tenho muita divergência, assim, pessoal, de hoje, assim. Tenho amigos e tudo, gente, na boa, assim, saudável, um bom diálogo, mas assim, eu acho que o músico tem que ser versátil. Exatamente. Porque na minha época tinha que ser, se o cara fosse tocar na igreja e não aderisse, não conseguisse absorver aí esses ritmos, o cara não tocava, cara. Com certeza. Não tocava. Ó, eu acho assim, como professor falando hoje em dia, você tem que ter uma estrutura de base que vai servir para todos os outros estilos. Sim. Tá? As ferramentas padrões, né? Material de apoio. O material de apoio eu aprendi esse nome com o Mozart Mello. Qual que é o meu material de apoio? Eu saber todas as tríades, todas as tétrades, todos os arpejos, todas as pentatônicas, todas as escalas, campo harmônico, maior, menor, todos os campos harmônicos menores, e harmonia tetrádica, não ficar só com um acorde maior, menor. Isso aí é base, você tem que saber. Tem que saber ler, né? Principalmente parte rítmica. Principalmente. Isso aí é estrutura de base, é um alicerce para você. Beleza, você vai tocar onde? Você vai tocar pagode? Beleza, vamos tocar pagode. Como é que é o estilo? Pensa em dois, tá? Trabalha com semicolcheia, né? Que é o tem a síncope. Tem a síncope aqui. Trabalha mais com a escala tal. Essa música trabalha mais assim. Eles abrem mais bastante metal. Os timbres vai mais pro lado do teclado. Tá bom. Então, você tem que saber, não somente que você tem que tocar guitarra ali no meio, mas você tem que saber de quem que é a característica maior. Fala, o teclado aparece mais nessa música, então eu vou respeitar isso. Vou fazer frase. Não vou ficar fazendo levada, porque já tem o cavaco, o violão e já tem o teclado. Pô, por que eu vou fazer de guitarra no meio? Não tem lógica. Né? Então, aí que vem essa vivência que você adquire tocando dentro do pagode, dentro do samba, aí você vai tocar country, tem o Smiley, que é um baita referência de country aqui, nossa. Escreve pra revista. Toca em dupla sertaneja. Né? Toca em dupla sertaneja. Já tocou Maria um monte de Cecília e Rodolfo, acho que ele tá agora. Maria Cecília, ele tá agora, mas já foi Felipe, né? Já foi. Mike Lian. o Jean Giovanni. Já fez bastante coisas. E ele é uma referência de country. Ele vai falar pra você, ó, você tem que estudar isso e isso, mas do jeito que toca, corda solta, não sei o que, a guitarra aparece mais aqui, os timbres são mais pra esse lado. Então, tudo isso vai te acarretar uma bagagem. Na hora que você chegar, vou tocar na igreja, você vai olhar, isso aqui é mais pro lado do canto. Esse aqui o timbre é mais assim, né? Isso aqui eu tenho que respeitar mais a voz do teclado e ficar mais pianinho na minha. Quem tá fazendo a levada, deixa só o batera fazer a levada para não cruzar, senão já tem muita gente fazendo, já tem violão, né? Tem isso. Então, tudo isso daí depende do músico versátil. Que o músico que não é versátil, ele vai querer aparecer sempre. Ele acha que a guitarra dele tem que ser a guitarra dele. Tem que ser falando o do guitarrista, né? O mal da banda. Não, mas é legal isso que você está falando, porque, assim, hoje parece que se perdeu essa questão aí. O pessoal não tá ligado nisso aí, entendeu? Que precisa saber. E aí o que acontece? Aí eu vou falar de uma experiência particular minha e tudo mais. Teve uma ocasião que a gente foi gravar em São Paulo, tivemos uma oportunidade de gravar lá e tudo mais, e chegou lá, tinha um produtor lá, que ia fazer o trampo e tudo mais, a gente ia lá para executar o trabalho. E chegou lá, o produtor falou assim, faz pra mim aí vamos experimentar faz uma frase aí, uma penta menor 7, mas eu quero com uma intenção de country music, de country music. Pronto. Ferrou, não rolou, cara. Não rolou, você acredita? Não rolou. Por quê? Porque o cara nada contra, mas o cara estava acostumado com uma ambiência, tocar, nem era tríade, era 2 notas, né? Que aquele lance que não é tríade, tocar 2 notas ali, acostumou. E, gente, eu tô aqui com um mestre aqui em guitarra, ele pode falar isso, se eu estiver errado ele me corrige. Se o cara perder a prática ali de tá tocando sempre as tétrades, as tríades, quando ele for tocar de novo, o que vai acontecer? Trava. Não vai tocar. Não trava. Não vai tocar, gente. Não vai.
É uma prática constante, é uma prática diária esse negócio. Eu posso falar por mim. Se eu não fazer meus exercícios de independência de dedo lá todo santo dia, dependendo do que eu for executar ali no piano, eu não vou tocar, eu não vou conseguir fazer. Não vai sair. Exatamente, exatamente. Eu acho que técnica é uma coisa que a gente não pode parar nunca, né? Todo dia que tem que pegar no instrumento, tocar um pouco. Isso os nossos filhos que não entendem, mas tem que entender. Nossas esposas, amadas esposas, têm que entender também. Porque às vezes parece que a gente tá fazendo a mesma coisa sempre ali, né? Pô, mas você não sai disso, fica o dia inteiro fazendo isso daí? É a manutenção, né? É a manutenção, senão na hora de fazer mesmo não sai. Não precisa ter. É. Não, legal, cara. Uma outra coisa, assim, quando que chegou o canto na sua vida? Nossa, cara. Era essa época já também, ou foi uma coisa que foi uma necessidade? Eu acho que foi a igreja. Eu acho que foi a igreja. Porque na igreja a gente tem muito esse lance de todo mundo cantar ali junto, né? Né? Da banda e tal. E aí eu comecei a cantar também. Cantei muito na igreja. Aí, da época do Marcos Witt, lembra? Oxi, muito. Né? Putz, aí foi muito legal essa época aí, né? De música, foi bacana. Uma influência de fora e tal. E aí eu comecei a cantar bastante na igreja. E tinha um amigo meu, cara, de infância. Eu fiz Senai junto com ele. Senai a gente faz com quantos anos? 14, é isso, né? 13, 14, por aí. 13 anos. 13 anos. Eu fiz Senai com ele, 13 anos. Fiz ajustagem mecânica, né? Aí... Eu fiz esse curso também. acho que na época todo mundo fez. A juventude tinha que fazer. O pai mandava, não, você tem que fazer um Senai. Tem que fazer Senai, senão você não vai ser homem de verdade, rapaz. Aprender a fazer a pá de lixo de caldeiraria lá, ixi, né? Aí eu fiz o Senai junto com ele, fiquei até brabo com ele, porque ele não tinha faltado nenhum dia, e eu tinha faltado porque eu peguei catapora. Falei assim, mas eu faltei, mas eu peguei catapora. Eu tenho atestado, briguei lá na hora que deram o prêmio pra ele. Olha aí. Falei, não, mas você faltou. Ele não faltou. Falei, mas eu não podia vir, eu queria vir. Aí fiquei estressado no dia. Aí passou um tempo, cara, ele foi tocar bateria e ele entrou no conservatório. Em Lençóis Paulista, ele era de lá, eu também. Em Lençóis Paulista, ele entrou no conservatório de Tatuí primeiro que eu, há muito tempo atrás. Sim. E aí, cara, ele virou batera. E eu tinha tocado violão, não sei o quê, tava na igreja tocando. E ele ficava sempre cutucando, tá cantando bem, tocando bem, vamos tocar no bar. Everton Barba. Ele era marido da Andréa dos Guimarães, cantora, professora de canto de Tatuí. Hoje ela não é mais professora lá. Isso foi lá? Ou foi aqui? Foi lá em Lençóis Paulista. E aí ele me chamou, cara, falou, vamos tocar no bar. E aí eu comecei a tocar no bar. Tocar, mas sem cantar ainda. Cantando. Cantando já. Fiz um repertóriozinho lá, tal, falei, isso aí, tal, não sei o quê. E aí comecei a tocar. Quando eu mudei pra cá, pouco depois eu mudei pra cá, pra Limeira. Quando eu mudei pra cá, eu comecei a tocar nos bares, mas as pessoas me chamavam pra fazer harmonia, pra eu fazer acompanhamento. Aí, uma vez a cantora faltou. Tava lá, com tudo pronto, esperando, ela não vou. Puxa. Falei, beleza, eu vou cantar então. Eu vou cantar. E da partir daí eu comecei a cantar. Aí começou a fazer sozinho. E eu era bem cruzão ainda, viu? É. Luciano, quando eu cheguei pra cá não era bem cru, depois eu fui fazer o... E o que você cantava nessa época? Eu já gostava do Djavan, do Tom Jobim, né? Então eu já fazia isso aí, MPB e Bossa Nova. MPB e Bossa Nova, já gostava, já fazia isso. Aí, eu lembro até hoje que lugar que era. Era uma pizzaria chamada Nono Giorgio, que era do Lordelo, da sorveteria Lordelo, do Marcelo Lordelo. Então, eu lembro até hoje, a gente tocava lá direto, aí eu comecei a tocar lá. Pouco depois, comecei a melhorar na guitarra, não sei o que, quase entrei na banda do Mala Direta lá, eu tinha marcado uma entrevista, um teste pra entrar. Top, né? Mas ao mesmo tempo, olha como é que é a vida. Um amigo meu do marketing, da empresa, acho que é do marketing mesmo o nome da empresa dele, o Du me chamou para poder fazer violão e voz no restaurante barreirense. Lá em Cordeiro. Aqui na pista, na Washington Luiz? Na Washington Luiz ali. Sei. E aí eu nem fui na entrevista, porque quando eu cheguei lá e podia tocar as coisas que eu gostava, por que eu vou tocar um baile? Eu já não gostava muito de baile, né? Eu fiz, hein? Eu fiz baile pra caramba também. Eu fiz baile. Depois eu comecei a trabalhar em banda de baile também. Ixi, antes também eu já tinha trabalhado em banda de baile. Tinha cantar axé, cantar sertanejo. Mas também é uma escola.
Poxa, É uma escola, porque sem você tem que dúvida. tocar todos os estilos ali. Foi né? outra dessa que eu falei também, né? Da mesma forma que a igreja era, banda de baile, acho que mais ainda. Mais ainda. Porque tinha a hora do samba enredo, tinha a hora do sertanejo, tinha a hora do Sim. deu-all, todo mundo tinha que saber fazer o solo do deu-all na minha época. Os anos 60. Os anos 60 e tudo aquilo ali você tinha que fazer com a característica da época. Tinha que fazer. Né? Então isso aí foi uma baita escola também. Então eu defendo a bandeira que o músico ele tem que ser versátil e o problema do músico sempre foi o único e exclusivo repertório. Esse é o problema do músico. Sim. Eu não toco tal coisa, não conheço, não gosto. MPB é chato, mas você não toca. Né? Improvisa dentro do MPB que eu quero ver. Tem um amigo meu, ele tá no Egito hoje. Rodrigo Godoy ele chama. Ele é saxofonista, baita do músico também, ótimo. E ele falou pra mim um dia um negócio que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele falou assim, Luciano, você toca bem, cara. Eu te gravar uns collabs juntos também. Ele falou assim, só que você tem um negócio que você precisa acertar. Toque o que você não gosta. Começa a tocar. Exatamente, cara, exatamente. Ele me falou. Exatamente. E é a pura verdade isso daí. Eu não gosto de sertanejo, mas se precisar tocar, eu vou, faço, cara, faço. Mas assim, é muito engraçado que as pessoas estereotipam, né, o seu tocar, né? Sim. O Lugão é de MPB e jazz. Não, se me chamar pra fazer outras coisas, eu faço. Rotula, Posso né? apanhar. Posso apanhar por não tá tocando, por não conhecer o estilo, mas vou lá e vou fazer. Quando eu entrei lá no Marcos e Marcelo, que tá o Salsicha, Edson de Júlio, que tá tocando bateria lá, a gente tocava muita coisa dos Milionários é Rico. E aí tinha as benditas polcas paraguaias. Meu Deus. E eu não sabia fazer a levada, eu não difícil entendia a aquilo. levada. A partir do momento que eu soube ler, eu entendi a levada. Uhum. Né, que é um ritmo composto, o baixo toca em semínima, parece que é 3, 1, 2, tê, tum, tum, tê, tum, tum, tê, mas a levada da batum, tá com tum, tá com tum. Tudo no contra, né? Falei, cara, tá tudo diferente aqui, o que eu faço? Apanhei pra caramba, mas estudei e fiz, né? Agora, Você participou da banda do Mulheres é Rico também, né? cara, eu toquei no Milionários é Rico, era um show específico deles, né? Não era da banda deles. Quem entrou lá foi o Sal. O Sal ficou lá. O Sal ficou lá. Conversei esse dia atrás com o Sal, pra falar a verdade. Ele tava lá em Andradina. Olha, tem que chamar ele aqui, tem que chamar ele aqui. Eu vou Esse chamar tem história, esse tem Esse história. aí gravou comigo também, já no começo. olha Esse aí. Cara, e aí é o seguinte, a gente... Deixa eu só te falar uma coisa. O Sal é meu amigo, né? Nós começamos... Eu conheci o Sal, nem baterista era. Olha aí. Eu tinha 7 anos, cara. Eu conheço ele. Morava lá na Secap 3 lá. E você deve conhecer, ele começou a estudar com o João Batista, lá na Presbiteriana. Você lembra dele? Se eu não me engano, ele foi pra igreja também. E ele tocou estudou um bateria tempo. na igreja. Tocou na bateria na igreja, na Tocou. quadrangular uma época também. Sim. Acho que da Vista Alegre, ele falava. Não Cara, lembro. esse cara é muito da hora, esse cara é legal pra caramba. Esse Só dá risada o tempo todo. introduzir essa questão. Esse dá risada o tempo todo. Então, eu trabalhei com ele no Marcos e Marcelo. E aí o Marcos e Marcelo era padrinho. Você ficou muito tempo lá? Acho que eu fiquei uns 2 anos. Acho que nem 2 anos. Acho que Não foi um rolou só. ficar mais? Ah, cara. Você não curtiu? Na época, hoje Como é que parece foi? que tá legal lá. Hoje parece que tá bem mais firme e tal. Na Eles época eles tão estavam com- começando. Estão com 20 e poucos show por mês hoje. Então tão tá legal. tão Mas só que arrebentando. é um problema isso aí também, né? Eu gosto do meu filho. Eu E quero aí? ficar com ele o dia inteiro. Isso aí você fica 20 dias fora de casa, né? Poxa, Isso aí é complicado. é demais. São escolhas que você tem que fazer como músico. Eu recusei uma, sabia? Eu recusei um Dubai uma época. Recusei 2, na verdade. Era pra mim tocar num cruzeiro, Olha aí. que eu não fui. Eu ia ficar uns 6 meses fora de casa. Falei, meu filho tinha acabado de nascer. Olha aí. E recusei um do cantor Daniel. Que eu tive uma oportunidade que saiu um tecladista lá, eu ia entrar. E aí eu era amigo do Jabá, Milton Dantas, baixista. Ele era de São Carlos, ele tá em Brasília hoje. Ele me convidou, queria me... Eu falei, cara, minha mulher chorava, cara. Eu tinha acabado de casar naquela época lá. Eu falei, não tem como, não vai dar. Não dá. Aí fica complicado. É complicado. Você tem que ter muita certeza do que você quer. Senão isso complica. E aí na época não tinha tanto show assim. Uhum. Por não ser tão conhecido, o pessoal cortava, cancelava show. Cancelou o show a gente chegando no lugar já. Puxa. Então eu comecei a pensar, falei, acho que o bar eu ganho mais, que aqui eu tô viajando um dia inteiro, tocando, viajando o dia inteiro, eu fico 3 dias fora de casa, pô. Não. Aí eu falei, eu vou no bar, eu toco, ganho metade do que eu tô ganhando aqui, mas meia-noite eu tô em casa já. Sim. Né? Então eu escolhi melhor isso daí. E naquela época, como é que funciona o negócio do Milionários é Rico?
Marcos e Marcelo, eles são apadrinhados do Milionário Zé Rico, né? O Marco é filho do milionário. Né? E o Zé Rico foi apadrinhado ali. O Marcelo foi apadrinhado pelo Zé Rico. Então, sim, eles falam que são os filhos, a continuidade, tal, não sei o quê. O repertório é parecido e tal. É muito parecido. Né? E acontece o seguinte, eles faziam um show lá que às vezes tinha participação do Zé Rico, outras vezes era assim, atravessando gerações. Aí era um show que era o Marcos e Marcelo, saía, fazia 10 músicas do Milionário Zé Rico, saía e voltava os 4 no palco fazendo o show inteiro. Então era 30 músicas ali a gente fazendo, e aí eu toquei com o Milionário Zé Rico nesse esquema aí. Eu não fui da banda. Não fui da banda. Era uma transição, né? Acho que o contratante não tinha dinheiro pra pagar o show da banda Milionário Zé Rico. Fiz muito esquema assim. Aí eu fiz com a Mara Maravilha isso. A Mara e a Aline Barros, às vezes ia fazer marcha pra Jesus, e eles não levavam a banda. Aí montavam um time pra aquela região e a gente ia lá acompanhar. Eu toquei com a Mara 2 vezes e 4 vezes com a Aline Barros, assim. Olha aí, que legal. Nesse esquema, assim. Esse esqueminha eu já fiz Ludmilla, já fiz Silvério Pérez. Ludmilla Ferber fez mais sucesso porque saiu da Sala Nossa Terra, né? Ela era de lá, verdade. Ela era de lá. Esse esqueminha assim eu já fiz bastante também na igreja. Ei, caramba, tô ficando velho. Olha quanta coisa, gente. Olha, a gente tem assunto pra caramba aqui. Uma hora aqui hoje vai ser pouco, hein? Vou ter que fazer o 2, o 3. Parte 3. Tem história, pra tem história poder pra caramba. falar. Eu sou fã de um trabalho que você faz, ou que você fez, eu não sei. Primeiro, pela qualidade que você emprega nas coisas e a gente percebe o carinho que você faz nas coisas, né? Você é um cara bem perfeccionista, né? Pra fazer as coisas, cara, né? já fui mais. Depois do Matheus Starling e do Érico Rocha, antes feito do que perfeito, né? Sim, é mesmo. Mas já fui mais. Você fez um trabalho chamado Destilaria, né? Destilaria. Como é que foi esse trabalho aí? Cara, na verdade o nome foi roubado. Mas assim, eu conversei com o pessoal de lá de Lençóis Paulista. Tinha uns amigos meus, inclusive o João, quero mandar um abraço pro João, guitarrista. O João era guitarrista da igreja que eu ia, e aí eu comecei a estudar com ele algumas coisinhas, ele me passava uns acordes e tal. Foi ele que me fez cair pro jazz, assim, sabe? Ouvi isso aqui, ele me deu um disco do Spyro Gyra. E aí daqui a pouco eu já tava ouvindo Miles. Então... Miles Davis é obrigação. Já tava perdido lá no Coltrane. meio. Aí já tava perdido. E aí, cara, perdi o fio da meada. Do Destilaria. Eles tinham uma banda que eles tocavam jazz e chamava Destilaria. Mas chamava Destilaria porque todo mundo encharcava de cachaça. Então, eu ia perguntar esse nome, porque Destilaria, né? Todo mundo manguaçava tocando e tal. Era legal pra caramba, a banda, todo mundo tocando bem legal. O Cássio na batera, muito legal. Aí o que aconteceu? Eles pararam, por algum motivo. Vitinho, né? No sax. Não, isso aí eu tô falando daquela banda lá que era o primeiro nome, né? Sim. E aí os caras pararam. Quando eu montei aqui, eu quis fazer o seguinte. Inclusive tem teaser no YouTube mostrando sobre isso. Eu, no final desse programa, eu vou colocar algumas músicas suas, né? Pro pessoal conhecer. Legal, lá com os links. Legal, bacana. Vou colocar no vídeo pra vocês. Tem no YouTube, pessoal. Quem não conhece vai conhecer. Qualidade musical top. Qual que é a proposta do Destilaria? A gente queria tocar jazz, o povo não queria ouvir. Até hoje é assim, né? Porque a gente gosta de tocar umas coisas pra músico, né? Sim. Só os músicos ouvem. Então fica só... Qual a diferença de um guitarrista de rock para um guitarrista de jazz? Você sabe qual que é? Olha aí. Isso é uma piadinha meme de internet. Vamos aprender isso aí. O guitarrista de rock toca 3 acordes para 3.000 pessoas. Já vi a sacanagem, já. O guitarrista de jazz toca 3.000 acordes para 3 pessoas. É isso, é a diferença. Mas é uma pura verdade. Mas é uma pura verdade. Então a gente queria tocar jazz e não tinha público, não tinha lugar, não sei o quê. O que eu fiz? Montei um repertório pop e rock, pop e rock. Fiz versão em jazz. E fiz o Destilaria. Nós destilamos a música pop traduzida em jazz. Mudar a textura. Eu vi fazer uma sacanagem na internet. Já fiz. Cunha Pocotó? Em cima de samba de uma nota só. Eu vi lá. Isso daí. Isso daí. Não, tem outras, tem... Eu peguei a Estrada de Ouro Fino e fiz com
Light My Fire do The Doors. Toda vez que eu viajava. Tem várias dessas assim. E aí a gente fazia uma roupagem de jazz em cima do repertório e veio o jazz destilaria. Então a gente destilava a música pop para virar em jazz para formação de público, né? Para fomento cultural. Então a proposta o Jazz Destilaria não é uma banda de jazz, é uma banda de entrada. Vamos colocar assim. Olha aí. Para quem nunca ouviu jazz, para quem não conhece, porque a gente usa todas as texturas. Naipe de metal, contrabaixo acústico, guitarra acústica, piano, né? Quem que é a galera? O Vitinho, você? É o Vitinho. O Vitinho, cara, ele era... No meu coração ele é ainda, né? Mas ele por causa desse trabalho dele de tocar bastante com a Ladyface, que é o trabalho dele, que é fazer cerimônia de casamento, né? Que ele faz bastante esse tipo de trabalho. E a agenda dele é lotadíssima. Graças a Deus, sucesso pro Vitinho. E aí ele não consegue tocar mais com a gente. Então a gente convida uns outros pessoal, né? Toca com a gente o Bananinha, que é o Evandro lá de Piracicaba. O Natan tá desde a primeira formação. O Slam já não pode fazer mais com a gente, porque tá lá no Chitãozinho Chororó. Esses dias ele postou o vídeo, tô em Nova York tocando jazz aqui no barzinho. Não tem como tocar com o Lugão, mas, né? O batera é o Juninho, né? O Juninho Mantes. Juninho Mantes da Cruzada, né? Tocou na sede da Cruzada. Ele era da sede, não sei se ele é mais, né? Muito. Eu nunca mais vi ele, falar a verdade. Eu não Inclusive tem uma molecada da sede fazendo aula comigo agora, cara. Putz, quero mandar um abraço pra todo mundo lá. Quem que é? Fala aí, vamos ver. Não vou falar os nomes, não. Não vou falar os nomes, não. Eu falei pra provocar aí. Não. Quem que é os caras? Aí, tá vendo? Olha o pessoal saindo do worship aí, ó. Tá ligado? Tem uma galera já fazendo as pentatônicas, fazendo as coisas bacanas lá, diferente. E aí, quem tá mais? O Xande no baixo. Falar em professor de música, se vocês quiserem estudar contrabaixo ou qualquer outra matéria que envolva música, o Alexandre é top, fenomenal. Ele é doutor, formado pela Unicamp, né? Doutor em música. Eu falei, caramba, Alexandre, eu não tenho a paciência que você teve de chegar nisso daí. Eu já vi ele tendo piripaque do coração, né? Pressão alta, porque tem que escrever milhões de textos, matérias e artigos, não sei das quantas, e pesquisar. Ele sofreu, cara. Ele merece muito, aquele moleque, a ter reconhecimento, porque não é qualquer um que tem um doutorado, não. Você vê, e pouca gente sabe dessas coisas. Ele é... Não é muito top. Propagado aí, né? O marido da Raquel, uma excelente cantora, a Raquel Rocker, né? E o Alexandre no baixo, tocando baixo acústico. E tem mais alguém? Não. Eu tocando guitarra e cantando, né? Começou com o Rafa também. O Rafael Magrinho, do teclado lá de Iracemápolis. Esse eu não conheço. Cara, o Rafa pra mim, é o maior showman da face da Terra. Olha. Sabe aquele cara que fala assim, agora eu quero que vocês deitem, rola, vai pra lá, vem pra cá. Ele faz o que quer com o povo. Ele sai do palco com a sanfona lá, tocando, pega o microfone sem fio, vai pro meio do povo, senta no colo de todo mundo. Cara, fantástico. Legal, e toca pra caramba. Então, a banda começou com esses. Mas já fez outras formações, já teve outros bateristas, outro baixista. Mas o cerne mesmo é esse pessoal aí. E a proposta dessa banda aí, tem o teaser, se quiser assistir, vamos deixar o link aí e tal. É justamente isso, fazer com que o povo tenha um primeiro contato com a textura do jazz, né? Que eu acho que isso é importante. Sim. Porque é que nem o Starne fala assim, né? Você quer conhecer um estilo de música? Isso aí é pra músico, né, que eu tô falando, mas... Fala assim, você tem que tocar pelo menos 100 músicas desse estilo aí, pra você falar que você... Nem é que você conhece, você começou a estudar o repertório. A estudar isso aí. Então aí você vai ter. Agora, aí a gente fala assim, às vezes assim, né? O worship, não é que o jazz é melhor, o blues é pior, ou outra coisa é pior. Não, cara. Não, existem outras coisas. É a diversidade, porque o ser humano precisa conhecer as coisas. Exatamente. Ele precisa conhecer. Porque eu vou falar mais. Você vai conseguir até usar algumas influências desses outros estilos, sim, porque tem as fusões, né? Você vai poder usar isso dentro do próprio worship aí. Quem não adorava ver o pastor Silas Furtado com o Ted no baixo? Pois é. Você fala, nossa, isso que é banda, cara. Que é uma coisa diferente da outra. Tinha harmona, tinha groove, tinha um monte de coisa diferente. Né? Aí o cara faz um negócio Atos lá... 2. Oxi, isso aí foi top, cara. Isso aí era... quem tá na igreja tinha que conhecer isso daí, cara. Quantas músicas Stevie Ray Vaughan não influenciou vários guitarristas? Quanto que não tem disso dentro da música gospel? Você pega os discos lá da comunidade de Nilópolis,
Tem uma música muito. tem uma música chamada Debaixo do Meu Pé lá. É um blues, cara. Com riffs e licks característicos do Vaughan lá. Você vê? Mas você entendeu? Então, é daí que vem. Você precisa conhecer. Agora, como é que eu faço um riff desse? Como é que eu vou ter uma sacada dessa? Eu não vou adivinhar. Eu preciso ouvir. Eu preciso conhecer as músicas. O Espírito Santo me usa. Não é? Então, essa é a pior mentira da face da Terra, né? Exatamente. O Espírito Santo usa, mas usa aquilo que você estudou. Como é que você aquilo que não tem ali dentro não vai usar. Não vai pôr na cabeça do cara. Faz uma hexafônica agora. Tem que estudar, tem que estudar. Não vai. Tem que estudar. Poxa, gente. É legal falar sobre essas coisas, né, cara? É legal falar sobre a carreira e tal. Mas eu tava conversando com você aqui, me veio vários momentos da vida, né? Tem muita gente que acha que deve estar tocando na igreja, que quer também saber esse lance de viver de música, como. Sim, eu ia entrar nesse assunto daqui a pouco, até, sobre a vivência da música, né? É porque, assim, pra falar disso aí, tem que ser uma pessoa que nem você, por exemplo, que vive da música, né? Eu vivo exclusivamente da música, eu não tenho outro emprego. Porque isso daí, foi até bom você tocar nesse assunto, porque é um assunto pertinente. Veja bem, é diferente, quero que você fale pro pessoal aí, é diferente o cara que trabalha vamos falar no secular aqui, vamos colocar assim, o cara trabalha lá no secular, seja lá qual emprego for, e de noite ele toca. E o cara que tem a vivência o dia inteiro, com certeza. Que nem você dá aula das 9, você falou pra mim, você entra pra dar aula, sai 10 horas da noite. 10 horas da noite, às vezes eu faço isso, 10, 11 horas de aula. O que isso aí contribui pra sua musicalidade e pro seu trabalho em geral? Isso daí? Muito. Pra musicalidade influi muito, porque eu sempre vou estar relembrando muita coisa que eu já deixei de estudar. Da hora é bom essa hora, né? Porque tem vários níveis de aluno, né? Sim. Tem aluno que tá tocando até melhor do que eu, né? Mas tem matérias que eles não conhecem. Sim. Então é uma maneira de eu também já estar reciclando aquele material junto com ele. Sim. Vamos tocar isso aqui junto, né? Eu tenho o Lucas Esquiolino, Lucas Silveira lá, ele faz aula comigo. Cara, eu acho que já passou de 12 anos. Olha que ele faz aula comigo, tá? Toca bem pra caramba, tá mandando muito bem, tá lá até hoje, cara. E a gente pesquisa algumas coisas juntos, né? Então, a última aula dele aí foi fazer um blues 12 compasso. Sabe aqueles blues meio Joe Pass? Então, vamos estudar a estrutura do baixo, a estrutura da harmônica. Vamos estudar isso daí tudo para poder fazer um blues solo. Tipo Joe Pass mesmo. Sem fazer frasinha ali e aqui. No caso a condução já é a própria harmonia, né? Exatamente. Já fazer improviso junto e tal. Para isso precisa conhecer os guitarristas bons disso, né? Sim. Martin Taylor, uns par de casos legal. Então, estar o dia inteiro trabalhando com isso foi difícil também, tá? Não é fácil. Eu lembro que eu trabalhava, quando eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar na secretaria da sede da Sabe Nossa Terra aqui, trabalhando lá, de auxiliar. E aí, cara, comecei a dar aula na Musearte, lá pra Keila do Marcelo, saudoso Marcelo, Deus o tenha aí. Demos aula junto, né? Boa época aquela lá, cara. O Vitinho chegou a dar aula lá. Você tava na época que o Vitinho tava lá? Tava lá. O Vitinho fazia... Chegou uma época que era... ganhar R$100 esse mês, dá pra comprar 100 coxinhas. Chegou uma época que era você, o Salsicha, eu, o Vitinho. Só curva de rio, só enrosco. Só esses caboclos aí, só. Legal, time pesado. Aí... eu comecei a trabalhar na Musearte, aí começou a aparecer mais aluno, começou a fazer meu nome, comecei a estudar, aparecer mais gente. Sim. Então, foi um processo, né? Eu fui desvencilhando do emprego, né? E entrando nessa fase de dar aula. E aí o Salsicha parou na porta da casa dele uma vez, conversando. Falou, viu, você já pensou que tem essa molecada que tá tocando pra caramba aí? Daqui 10 anos vai estar tocando bem melhor que você? E você vai ficar pra trás? Você vai ficar de boa? Aí eu parei, putz, o que eu vou fazer, né, cara? Aí eu perdi o emprego, né? Pensei, não vou estudar, fui atrás do Moza, foi aí. Então, é isso que eu ia falar também. Eu me lembro que nessa época, a Marcelo pegou e falou assim, nossa, você viu o Lugão fazendo aula com o Mozart Mello? Aí vocês fizeram um trio lá, acho que era... O Trio Patinhas. Então, não lembro quem que era o baixista, só era o Peter. Era o Vicharelli, não era? Não, Peter. Peter. Começou eu, o Salsicha e o Peter. Começou, cara, com... O Salsicha que zoava, né? Aí eu fiz uma oficina cultural com um nome chamado A Arte de Improvisar em Grupo.
E aí precisava no nome da banda para participar. Trio, o quê? Trio. Eu falei, Trio Patinhas. Não tem história. Foi isso, coloquei um nome qualquer. Jogou lá e Joguei funcionou. lá, e era eu, o Peter e o Sal. E aí, cara, na época o Sal já tava tocando com o Claudinho Vigerelli e o Nenê Bizzini. Né? Já tava com um trio lá, né? Ele fazia de vez em quando com a gente quando podia. Sim. E aí, depois desse trabalho que a gente fez, a gente começou a tocar em bar, restaurante, essas coisas. Eu lembro, eu vi vários. Cara, era maravilhoso. Eu ia pra assistir vocês tocar. Era maravilhoso aquela época. A gente estudava tocando no bar. Que é outra coisa, Lugão, que eu vou falar aqui. Que é o lance dos músicos ir assistir outros músicos. Cara, eu adorava isso também. Eu acho que isso aí, cara, é um aprendizado gigante, assim. Porque eu lembro que eu olhava aquilo, pô, além de você sair empolgado do show, você fala, poxa vida, você absorve muita informação. Sim, você tá estudando. O músico nunca tá curtindo música, ele tá estudando alguma coisa ali. Ele sempre para pra alguma coisa. Ó, aquele acorde ali, pô, que legal, o cara fez um solo assim. Nossa, que pedal que ele tá usando. Deixa eu ver que guitarra que é, que corda que é. Ele tá sempre assim, né? É tudo isso aí. O que ele fez ali? Que frase foi essa que ele fez ali? A gente tem o nosso mundo, né? Tem isso aí. Às vezes é uma frase. Você tá lá, você tá jantando ali, aí o cara faz uma frase, a minha mulher fica doida comigo. A gente vai jantar fora às vezes. É o nosso mundo, cara. Aí eu chego pra ela e falo assim, já estamos conversando aqui, né? E o cara tocando, e eu conversando com ele, e prestando atenção no som. Falei, nossa, que frase que esse cara pega. Você tá conversando comigo, você tá prestando atenção lá. Exatamente. Você me desculpa, mas tem música ali. É a minha praia, eu não consigo desligar. Eu não consigo desligar. Você é assim também? Você tá no lugar e você tá ligado no que tá acontecendo. Eu escuto tudo que tá acontecendo. E esse lance sem querer te cortar ainda, mas dentro desse assunto, esse lance eu tava falando até antes aqui, do começar o programa, do network, né? O network, cara, network é tudo, cara, porque eu assisti, tem um menino que é batera, eu não vou lá saber o nome dele agora, porque eu tô seguindo ele no Instagram faz um dia, mas ele veio aqui na Casa Laranja já, com o pessoal do Val, do pessoal da Casa Laranja e tal, e toca calcarola, sabe? Então é um menino que eu vi aqui no casamento do Val. E aí depois eu fui vendo os vídeos dele e tal. E aí perguntaram pra ele num podcast lá de São Paulo. Falei, qual é a mensagem que você quer dar pros músicos? Falei assim, antes de ser músico, ser uma pessoa boa. Porque não adianta nada você tocar muito e ninguém querer você do seu lado, né? Tem isso aí. Eu acho que é primordial. Então você tem que tratar todo mundo bem. Ponto. Agora eu vou responder a sua pergunta. Há um tempo atrás eu estava quebrado, precisando de dinheiro. Como a vida da gente é sempre assim, né, cara? Tem gente que tem época que a gente tá tirando carro zero, tem época que a gente tá lá embaixo, precisando pagar a parcela atrasada, então... É bem assim. É bem assim. E eu já tava meio assim... 2019 foi um ano muito complicado para mim, cara. Eu tava no meio de uma depressão, já tinha tido síndrome do pânico, tava tomando remédio, comecei a acertar uns remédios lá e tal. Tava indo atrás para me curar disso daí. Por quê? Estresse de trabalho. Muito trabalho, a vida de músico parece que é fácil, mas não é, não. Jamais. Dentro desse pessoal que trabalha com casamento é pior ainda, cara, porque é muita tensão. Tem que estar tudo certo na hora certa, do jeito certo, senão você dá problema com a cerimonialista, dá problema com não sei quem. Não pode errar, né? Não pode errar nada. Então, e fora que tá um querendo tirar o outro dali, né? Tem muito e aí eu tava isso. trabalhando numa banda de baile de um amigo meu também, que era bastante estressante, tava dormindo pouco, e dormir é um das limpezas mental maior que tem, né? Então eu já tava numa fase bem ruim ali, sabe? Em 2019. O que aconteceu, cara? Por causa do network lá atrás, que eu tocava no Montanha, tocava no Bartal, tocava não sei o quê, e quando era solteiro era mais fácil de estar presente em quase todas as festas. E aí você dá atenção para todo mundo. Você tem que ser uma boa pessoa com todo mundo. Sim. Tinha uma colega nossa que ela sempre foi gerente de lojas de shopping. Acho que ela era gerente da M. Martin aqui no Shopping Nações, que fechou. Depois ela foi mudando de serviço e tal, não sei o quê, e ela foi parar na Cacau Show. Loja da fábrica. Não a Cacau Show franquia. Cacau Show Mega Store chama. Quase todo shopping grande tem uma Cacau Show Mega Store agora. E ela postou um dia assim, viu? Eu precisava de um músico que tocasse jazz, MPB, cantasse, violão e voz, e que tivesse nota. Aí eu já vi que tinha umas 7, 8 respostas lá, acho que eu fui o 9º. Na hora já entrou em contato, era você mesmo que eu tava querendo falar, porque não sei o que, só não lembrava seu nome, que não sei o que, tal. Isso já tinha se passado 10, 12 anos, tá? Olha isso.
Cara, foi uma época que eu ganhei dinheiro pra caramba. Você fez em Campinas, né? No Dom Campinas, Pedro, né? No Dom Pedro e no Guatemi. Eu saía de um e ia pra outro. Aí eu fazia 2 vezes por semana os 2 shoppings. Eu era músico contratado fixo. Tá? Sim. E por várias situações que eu tô assim na minha vida, precisando de alguma coisa, alguém de muito lá atrás, a última foi agora, meu tio Bortoleto. Meu tio Bortoleto, um cara, músico bom pra caramba de Campinas, de São Pedro, mudou pra Campinas, ele tem uma loja ele vende coisas de turismo, né? Como chama? Passagem, tal, sabe? Agência, né? Agência de turismo, tem uma agência de turismo. E aí, cara, ele não vai poder fazer o Réveillon agora, porque ele arranjou um outro serviço e não vai poder fazer o que sempre ele faz. Cara, eu acho que eu não vejo o Miltinho desde o casamento do meu sobrinho, Rêmulo, acho que faz 15 anos. Olha isso. Olha como é que é a vida, cara. Então, network é tudo, cara. Vamos falar assim, as boas lembranças que você deixou nos lugares que você fez. Aonde você deixou uma semente, ela germinou, pode ter certeza. Você vai colher fruto ou agora ou lá na frente. Acontece comigo também isso daí. Cara. Aqui o estúdio mesmo, eu trabalhei pro pessoal do estúdio algum tempo atrás e agora voltei pra cá pra fazer o podcast e tal. Convidado por eles, inclusive. Então, você vê que legal? Então Cara, tem isso daí, meu. E Deus, o que me mostra isso é que Deus sempre tá ali, ó. Você tá aqui. Com certeza. Né? Você também teve uma experiência com o Davi, né? De Iracemápolis, né? De gravar, né? De gravar no Davi. Davi é um gravar. menino gênio, né, cara? Sim. Aquele Grande lá. produtor musical aí da. Exemplo de network. Não vou nem falar Davi. de região, cara. O cara tá no Brasil agora, né? O cara tá voando, né? Merece o Davi que me ensinou a trabalhar com o estúdio, sabia? Olha aí que legal. Cara. Eu comecei a gravar em 2005, mais ou menos, né? E o Davi, eu me lembro até hoje, né? Eu liguei pra ele, eu fui lá conhecer o estúdio dele. Eu falei assim, cara, você não... Eu queria aprender, cara, a fazer isso daí. Eu tava montando um estúdio, né? Não, vem aqui. Cara, gente boa demais. Foi lá, me ajudou, né? Falou assim, vem aqui, ó, fica aí, uma semana aí comigo. Fui uma semana com ele, dentro do Take 9. Aí ele me ensinou tudo que ele Não era nem Take 9, era DM. Era DM Studio, né? DM Studio. Hoje é o Take 9, né? Hoje o cara tá gravando Edson Hudson, Mato Grosso e Matias. César e Paulinho. César e Paulinho fez uma turnê com ele. Ele é o exemplo do network que a gente acabou de falar. Exatamente. Cara, ele foi mais longe ainda, né? Ele cresceu quando ele começou a ter o contato com o pessoal da Gravodisc. Sim. Por causa do César e Paulinho também. Foi uma coisa meio as duas coisas ali aconteceram. Acho que foi o Edson que levou ele na Gravodisc. Foi o Edson. Foi, alguma coisa assim, né? E aí da Gravodisc ele já arranjou outro lance e foi parar em Miami. Foi. Ficou morando lá em Miami, depois voltou agora com o Take 9. Cara, tá aí, o cara isso é network. O cara é sensacional. Quero ver se eu trago ele aqui também. Vou conversar com ele. É difícil, hein? Difícil. Eu quero que ele toque com a gente. Ele foi da nossa banda. Ele foi. O Trio Patinhas, que começou com o Peter, ele é um baita pianista, Salsicha, né? Com o Peter e Salsicha ali. O Sal começou a tocar com o Nenê e Claudinho. Aí eu fui fazer o Trio Patinhas com o Juninho. O Juninho e o Peter. Aí chegou num ponto que o Peter tinha gravado CD evangélico e o Juninho tava casando. Uma coisa assim. Aí eu fiquei sozinho. E aqui no outro trio, o Nenê Bizini precisava sair fora. Mas ainda não tinha saído. Então eu tocava quarteto ou trio, sabe? Sim. Eu comecei a tocar com eles. E aí quando eu precisava fazer uma banda maior, precisava de um tecladista, era o Davi. O Davi cansou de tocar com a gente. Aliás, eu acho que a única banda de fazer evento foi com a gente. O Davi não toca mais banda nenhuma. Não, ele não toca. Ele só toca com artista. Ele não toca. Não, ele mesmo é com artista. Mesmo com artista, ele só faz o serviço que ele tem que gravar os vídeos. Exato. Ele não gosta muito de participar de trampo, assim. Acho que a única banda foi isso aí. Ixi, cara, quanta história. Mas ele toca muito. Quanto hotel fazendo besteira. Nossa. Ele é bom, ele é zoeira pra caramba. Zoeira pra caralho. Juntava ele, o Salsicha. Pronto. Não, o Salsicha, então... Tava feita. A bagunça tava feita. O Salsicha me falou que ele foi o cara que convenceu ele a gravar em estúdio. Ele falou assim que o Salsicha, ele não acreditava nisso aí. E aí e olha o Salsicha onde que tá hoje, né? O Salsicha tá tocando bem. Tá gravando no estúdio do Cleaver, cara. Ele falou pra mim esse dia, gravou 20 músicas num dia lá. No Cleaver, cara... Esses caras são demais, cara. Sim. Esses caras são excepcionais. São exemplos de pessoas que vivem só da música. Sim, viu? Só da música. E eu vivi 10 anos só trabalhando com música, né? E agora a gente tá retornando aí com as aulas, tá com um projeto,
né? Que eu quero entrar agora, a gente tá se encaminhando já pro final aqui do programa aqui, né? A gente tá agora essa era digital, né? Agora Sim, exatamente. Agora era digital. Eu queria que você falasse agora já nos comentários, aí a gente tá indo pro final do programa, infelizmente, né? Por mim eu ficava aqui 2, 3 horas com ele aqui, que o cara aqui rende o papo, né? O negócio vai... Nossa, tem história pra contar, né, cara? Aqui vai longe, né? E faz quantos anos que nós não se vê, hein? Exatamente. Aí que vem mais conversa ainda. Né? E vai se ver justo no podcast. Pronto. A gente falou, antes de começar o podcast, a gente falou uma meia hora aqui. Falou meia hora. Quais são os projetos do Lugão? O que o Lugão tá fazendo agora? Como é que tá a carreira? Vamos lá. Como é que é? Eu sou professor, é capaz de que eu tenho uma sala no centro, ainda não é uma escola. Sim. Do lado da minha sala tem a sala da Rebeca, que é a tia Rebeca da musicalização infantil, né? Sim. Que também é legal também trazer ela para conversar, que tem bastante assunto legal. Vamos falar com ela. Para falar sobre musicalização, ela tem uma especialização em autismo, essas coisas. Isso é bom. Bem interessante. E qual é a importância da musicalização, né? Uhum. E lá no prédio do centro que a gente está com tanta frequência que é capaz que a gente tenha que mudar por causa de localização. Centro é bom porque é central, mas é ruim porque é para parar, estacionar, tá? Então pode ser que esse problema vire uma escola, tá? Certo. A gente já pega uma casa e faça uma escola, né? Então, além da escola, o que a gente vai trabalhar? Eu quero fazer uma escola diferente, cara. Sempre dei aula diferente, né? Uhum. Eu quero fazer uma escola que o aluno tenha a possibilidade de fazer o curso tanto, como é que fala? De teoria, tá? De harmonia, tá? Não somente do instrumento. A mesma experiência que eu tive fazendo aula em Tatuí... Isso eu ia falar. Eu queria transpor. É um formato de conservatório, né? É um formato conservatório. Eu quero fazer isso. E aí eu já pesquisei que a gente pode fazer curso profissionalizante. É interessante, tá? Também trabalhar, mas eu quero tocar na noite, então beleza. Você vai ter que fazer esse curso aqui. E como que eu pensei em fazer esse formato? Eu já tenho coisas gravadas, eu uso o material gravado com os meus alunos. Sim. Gravei curso de ritmo, gravei algumas aulas a respeito do violão e da guitarra também. Aí eu falo, assiste essa aula aqui que eu gravei, tal, assim, assado. Então já tenho esse material, essa biblioteca digital, tá? Então, ao invés o aluno vai na escola, hoje geralmente ele faz 1 hora de aula, né? E o valor que a gente cobra é simplesmente para aquele horário de aula. Então, não dá para ele voltar de novo, ou não dá para ter outro professor, ou por questão de tempo ou logística, né? Uhum. Então, o aluno que entra na escola, ele já consegue ter a aula do instrumento, mas ele vai ter acesso ao curso de teoria, que já está embutido aí no processo do curso. Ele vai ter aula da harmonia e vai ter mais uma aula presencial que é ensaio. Tocar em banda, prática de conjunto. Né? Que é Tatuí. Tatuí. Tatuí, Berkeley, né? Só que já é um formato um pouco digital já, né? Sim. Passando pelo lado assim, essa matéria aqui, não tem por que eu ter um professor físico voltar aqui. Você pode fazer pela internet. É muito legal. Você só vem, só faz a prova aqui e acabou. Porque pro pessoal que não conhece isso daí, pessoal que faz faculdade, que faz conservatório, tem as disciplinas, né? A percepção, né? Sim. A harmonia... Harmonia, percepção... Improvisação. Improvisação, que aí já cai dentro do instrumento, né? Sim. Prática de conjunto. Aí tem vários tipos de prática. História da música. História da música. Leitura. Arranjo. Arranjo também. Né? Mas de tudo isso aí que você falou, é muito top essa ideia, né? A prática de conjunto eu acho fundamental. A prática de conjunto é tudo, né? É tocar. Que é onde você junta o pacote e fala assim, vai, execute agora o que você aprendeu. Exatamente. E aí a gente quer fazer esse formato um pouco... Não é inovador, mas para o contexto da cidade para a região que não exatamente. Não tem então isso eu queria trabalhar esse lado. Mas também, como a gente estava conversando, quero também fazer uma esteira de produtos para os alunos participarem também e assistirem. Mas não só os alunos daqui, da região. Todo do Brasil inteiro. Que vai virar isso, né? Porque às vezes eu creio que como você faz muito evento assim pra longe de Limeira, creio que muitas pessoas querem fazer aula com você e o cara não pode sair lá de Bragança Paulista, que já tive aluno de lá, cara. Só que não dava, aí tinha que ser online. Então exatamente. Campinas. Exatamente. E aí você pode... E outra, as aulas vai pro mundo inteiro, né? Exatamente. Você consegue escalar a aula. Não, eu tive aluno...
eu vou ter vai começar uma menina da França agora, que é brasileira, mas ela tá na França. Eu já tive um menino que morava no Texas, outro no Califórnia. Uma menina do Rio de Janeiro, tá? Cara, outra de Campinas. Então, eu já tenho essa experiência, já tenho material digital bem vasto, assim, para trabalhar via mentoria online, ao vivo ali, né? Fazendo com videoconferência. Então, isso daí eu já tenho bastante material para trabalhar. Então, eu vi que essa experiência ajuda bastante. Inclusive, eu tenho alguns alunos de Limeira que fazem aula comigo online. Prefere. O mundo tá virando assim. Eu fiz aula com o Turi Colura, é um pianista francês. Ele mora em Portugal hoje, né? E ele falava pra mim assim, cara, a melhor aula que tem é online. Por que queria? A opinião dele eu concordo e aí eu passei também a fazer. Porque você vai na sala de aula, é legal fazer ela presencial, mas lá o cara tá com o piano dele lá, e eu tô com o meu em casa. Eu vou olhar o que ele tá fazendo e vou exemplificar. Eu tô na minha casa. Eu não tenho que me deslocar lá na escola pra fazer levar o seu piano. E levar. É um transtorno às vezes, né? Fazer. O seu instrumento, você toca melhor no seu instrumento. Já começa aí, né? Começa por aí. Você já tem mais prática no seu instrumento. Eu vou por aí. Eu sempre falo pros alunos, vocês querem aprender? Mas o professor tem que saber a tecnologia, tem que manjar da tecnologia. Sim. Você trabalha com streaming, com estúdio, né? Você manja disso, né? O professor tem que saber disso. As ferramentas que tem no online ali, você tem que saber usar. Tem que conhecer. É outro lado, que os músicos têm que avançar, né? Os músicos têm que avançar. Olha, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque esse assunto vai longe. Exatamente. Esse assunto, o Starling fala muito disso. O Leandro Esteves fala disso, que era a guitarrista da Aline Barros. Sim. O cabeludinho lá, né? Isso, ele fala muito isso aí, que os músicos, eles não querem trabalhar. Infelizmente, o pessoal... É uma classe meio artística, né? Da parte arte do músico, né? O pessoal pensa que é só tocar, e não é. Tem um mundo, né? Você pode falar isso. Tem um mundo por detrás disso aí, né? Exatamente. Você ser um professor... Hoje em dia, o professor tem que saber mexer com tecnologia. O aluno também, né? É informática, tecnologia... Não vou nem falar que tem que ser técnico no seu instrumento, né? Que isso aí já é obrigação. Já é obrigação, exatamente. Mas muitos assuntos, né, pra se tratar. Mas quem quiser contratar as aulas do Lugão, como é que faz? Tem um Instagram, cara, Antônio Lugão Aulas, @AntônioLugãoAulas. Pode chamar, qualquer Instagram meu pode chamar que eu vou direcionar. Tem o meu WhatsApp, posso falar aqui? Claro, fica à vontade. 98780-5035. Vai aparecer no vídeo aí, gente. Aí embaixo beleza. Aí. 98780-5035. Ou, se colocar Antônio Lugão no Google, hoje já começa a aparecer algumas coisinhas já. Não que precisa de propaganda, né? O homem tá cheio de aula aí, mas nunca demais, né? Não colocar no YouTube. Lógico. Precisar, sempre vai precisar. Sempre vai precisar. Então, eu quero falar a respeito de aulas, que o pessoal da igreja também faz sempre essa seleção, né? Eu quero que trabalhe com música gospel ou que não sei o quê. Tem o aluno que chegar, cara, hoje em dia eu consigo trabalhar com eles no nicho que eles quiserem. Rock and roll, no blues. Porque é o seguinte, tem outro fato também, né? Existe a aula que eu quero que o aluno tenha e existe a aula que o aluno quer ter. É isso que eu ia falar também. Né? Então... mas eu não quero dar aula, eu não quero dar aula porque o cara só quer tocar sertanejo. O cara tá me pagando pra eu ensinar ele a tocar sertanejo. Eu vou ensinar ele a tocar sertanejo e vou ensinar bem. Sim. Por quê? Eu vou ensinar pra ele assim, isso aqui é a escala duetada, que usa bastante na viola, a harmonia do sertanejo, ela trabalha mais pra esse lado, esses quatro, antigamente chamado de primeira, segunda e terceira de dó, hoje já chama assim, depois que veio o Chitãozinho Chororó, foi incluído isso aqui, não sei o quê. Você tem que dar aula, você é professor. Eu concordo plenamente. Exatamente. Então, mas eu quero trabalhar só com música gospel. Beleza, vamos trabalhar só com música gospel. É igual a do risada, tem uns caras que falam assim, vou te ensinar a escala de jazz. Não existe a escala de jazz, né? Não. Existe a escala de dó maior que é tocado com a linguagem do jazz. Exatamente. Na verdade, né? Então vamos falar assim, né? Não tô falando, não, que na verdade... A gente for analisar, o jazz é muito pra menor melódica, né? Vai muito, tirando bastante né? coisa, tá caindo bastante dondinho. Isso dá um assunto gigante. Vai cara. longe. O Jorge Benson gosta bastante de trabalhar com pentatônica. Sim. Pentatônica, cara. Mesma pentatônica que o roqueiro usa, né? O Mozart trabalha com improvisação triádica. Triádica. Ele trabalha demais com isso. Então tipo assim,
É que se for falar de teoria aqui, não precisa fazer um programa só disso aí. Nossa, aí precisa fazer um curso. Fazer um telecurso 2022 aí, só de teoria pra músico aí. Mas olha, cara, foi um prazerzaço. Putz, que legal, cara. Receber você aqui. É sempre assim, pra mim é um aprendizado. Fala com esse cara, eu aprendo 10 anos pra frente, cara. O cara tá à frente do tempo nosso, viu? Esse cara, eu respeito ele. Pelo empenho mesmo, pela dedicação que ele tem, pelo carinho que ele tem, o amor que ele tem pela música, pelo que ele oferece. Isso aí, eu vou colocar um vídeo aí no final, pelo menos uns 2 clipes dele aí pra vocês conhecerem mais do trabalho dele. Vocês vão ver que realmente você vê carinho naquilo ali que se faz ali. Eu gosto, né? Eu trabalho com o que eu gosto. Ou como diz o Smiley, trabalha aquilo que você ama. E você nunca vai amar mais nada. Você nunca vai estar trabalhando aí, né? Olha, eu vou pôr o telefone do Lugão de novo aí, ó, tá? Você que quer fazer aula de guitarra, de violão, de harmonia, o cara é top. Vocês vão aprender com ele. Ele dá aula. Você tem a opção também das aulas online agora, né? Que você falou, online, né? Você tem curso também, né? Nas plataformas aí. Tenho sim. Então, aí vocês entram em contato com ele aí, tiram as informações. Garanto que vocês vão sair do worship, hein? Brincadeira. Ou vou continuar, só que tocando melhor. Brincadeira, né? tô brincando. O pessoal fica bravo. Não, às vezes dá pra continuar no worship tocando melhorzinho já. Com certeza. Pessoal, sexta-feira que vem estamos de volta aqui, tá? E foi muito legal hoje, bate-papo aqui. Hoje foi musical mesmo, né? Hoje fizemos jus ao nome do programa, né, lá? Que legal, bacana. Papo Musical Cast. E vamos ver se você volta aqui logo, hein? Vamos aí. Tem tanta coisa que queria ter falado aqui. Ixi, vai longe o negócio aí. Dá pra uma próxima. Um abração a todo mundo aí. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau.